Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, hoje nós vamos ver um milagre que virou uma pregação. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, um paralítico, ele é curado em nome de Jesus e milhares ouvem uma pregação que toca o coração. Então, fica comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender que Deus ainda faz milagres e Ele quer usar você para levar o nome de Jesus ao mundo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: "Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês.
Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 3, versículos de 1 ao 5. O paralítico pede esmola na porta do templo. Pedro e João vão ao templo para orar. Um homem paralítico, desde o nascimento, pede esmolas. Ele olha para eles, esperando receber algo. Às vezes, estamos esperando ajuda momentânea, mas Deus, Ele quer nos dar cura completa. Ele vê a nossa dor, mas quer trazer transformação total. Atos, capítulo 3, versículos do 6 ao 10. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro declara com fé: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem se levanta imediatamente e começa a andar e louvar a Deus. Não subestime o poder que há no nome de Jesus. Muitas vezes achamos que precisamos de recursos humanos, mas o que realmente muda a vida é o poder do céu. Deus, Ele quer usar a sua fé para levantar quem está caído. Atos, capítulo 3, versículos do 11 ao 16. Pedro explica o milagre. Foi Jesus quem curou. O povo se assusta com o milagre. Pedro deixa claro: não fomos nós, foi Jesus. Ele lembra que foi esse mesmo Jesus que foi rejeitado e crucificado, mas Deus o ressuscitou. Toda a glória sempre deve ser de Jesus. Quando algo acontecer em sua vida, aponte sempre para Ele. E lembre-se, quem rejeita hoje pode ser alcançado amanhã. Atos, capítulo 3, versículos do 17 ao 21. Pedro chama ao arrependimento. Pedro diz que agiram por ignorância, mas agora devem se arrepender. O arrependimento traz tempos de refrigério, de alívio, de presença de Deus. O arrependimento não é condenação, é restauração. Quem se arrepende abre a porta para o consolo e a cura que só Deus, Ele pode dar. Atos, capítulo 3, versículos do 22 ao 26. Jesus é o profeta prometido por Moisés. Pedro mostra que Jesus é o cumprimento da promessa feita desde Moisés. Ele é o profeta, o enviado, o Salvador. A Bíblia toda aponta para Jesus. Tudo o que você precisa está no nome dele. Hoje, se você ouvir essa voz,
não endureça o seu coração. Meu irmão, Deus ainda cura, ainda levanta, ainda transforma. Mas o maior milagre de todos é quando um coração se rende a Jesus. E se essa palavra te tocou, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e continue comigo essa jornada capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, levanta-me com o teu poder. Curta este vídeo e envie para alguém que precisa de cura, seja ela no corpo, na alma ou na fé. O nome de Jesus ainda tem poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo capítulo.